Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, Mais Família Portugal. Sei que demorei há muito tempo para fazer mais um vídeo, né? Acredito que o último vídeo postado foi o ano passado e porque muita coisa acontece na nossa vida, é muito corrida aqui. Isso eu já expliquei em outros vídeos aqui. Eu não vou voltar bater nessa mesma tecla, mas muita coisa aconteceu, tá? Inclusive o que eu vou falar agora. Então, se você tá assistindo esse vídeo, não sei a hora que você vai assistir, pega teu café, pega tua água, teu lanche e acompanha, porque aí vem realmente mudanças. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é sempre bom a gente ouvir alguém que está aqui, que está sentindo de perto é, algumas mudanças que já aconteceram em relação à lei de imigração. Se você não está entendendo nada, está vendo esse vídeo pela primeira vez, é só voltar mais um vídeo aí que você vai entender onde eu falo sobre isso e sobre o que levou algumas questões a serem mudadas aqui em Portugal. E isso de acordo com as minhas pesquisas, com as notícias que a gente sabe aqui em Portugal. Gente, realmente Portugal, ele fechou totalmente as portas em relação à imigração, tá? Leis foram mudadas, leis importantes, tá? Leis importantes que davam aí uma certa segurança em relação a documentos, né? E permanecer legal aqui no país, tá? Então, acompanha, se você gosta de acompanhar esse tipo de vídeo, não deixa de deixar o teu like, compartilhar aí ou indicar o canal para outras pessoas. Claro que eu não sou muito presente aqui, mas eu gostaria de ser mais devido ao alcance, né? Porque você fazendo isso, você interagindo aí junto com o canal, você vai mostrar aí para o YouTube que você está gostando, e com isso o YouTube vai oferecer aí, vai também é, mostrar aí para outras pessoas que gostam desse tipo de nicho. O meu nicho sempre foi isso. É claro que uma vez ou outra a gente assim, eu mostro algumas coisas, né? Não sou tão ativa, mas eu precisava falar sobre essa questão aqui, porque eu tô vivendo de perto, né? Essas mudanças que aconteceram agora nas leis aí de imigração, elas me atingem também. Então vamos lá. Gente, houve muitas mudanças, né? A página virou, inclusive houve mudança de governo, né? Não é mais o presidente anterior, agora é outro presidente. E acredito que a mudança do presidente também ganhou alguma força em relação a essas leis e terem mudado. As leis que mudou foi em relação à nacionalidade, né? Agora, as leis de nacionalidade, ela tem aí um tempo para você cumprir a países da CPLP, que são países que falam a língua portuguesa e que vivem aqui em Portugal. Eles vão ter direito aí, com a mudança da lei, a dar entrada na sua nacionalidade com 7 anos de cumprimento aí de título de residência, ou seja, você só vai poder dar entrada com 7 anos. É claro que isso não quer dizer que você vá sair, né, logo a nacionalidade. Se 5 já saía em torno dos 11 anos, 10 anos, agora com a nacionalidade para 7, vai sair com 12, 15 anos. Isso dependendo do fluxo aí de processos em relação a esses pedidos, né? E o que que mudou também em relação a isso? Mudou sobre crianças nascidas aqui, que eu também não concordo, tá? Em relação a isso, eu acho que a criança, ela tinha que ser, no caso, respeitada, né? Porque a questão de nacionalidade e naturalidade já vem dizer de nascimento. Essa palavra já dá origem a isso, mas enfim. A lei foi mudada. Então, os pais que não tiverem residência aqui em Portugal, a partir de 5 anos ou, né, tiverem residência permanente,
essa criança ela não vai ser considerada nacional do país, tá? Então, os pais eles têm que estar aí com um bom tempo aí de residência no país, né? Para poder o filho aí ter realmente o direito e aquelas pessoas que ainda não têm título de residência também, se tiverem filhos aqui, elas não, a criança também não vai ser considerada como nacional, ou seja, a criança vai ser considerada como nacionalidade dos pais, que eu acho errado, mas enfim, a lei mudou, né? Outra coisa que mudou, gente, e endureceu muito a lei foi em relação a regrupamento familiar, tá? Regrupamento familiar ficou mais difícil também. E não só faltava isso, como também algumas coisas também estão para ser mudadas também aí, mas isso aí eu vou falar depois. E o que mudou também, além da nacionalidade, regrupamento, a questão também, a manifestação de interesse acabou, não existe mais. Também tem a questão de vistos de procura de trabalho, ou seja, as pessoas vinham, né, pediam visto ao país para estarem aqui, tinham uma certa quantidade de tempo para conseguir aí um contrato de trabalho e a partir do contrato de trabalho as pessoas faziam aí a manifestação de interesse, dava entrada, já vinha com agendamento, né, da AIMA, já faziam aí a sua entrada, o seu pedido de autorização de residência. E com isso não é mais necessário, não existe mais essa questão de visto aí, tá? Visto de estudante também, gente, está para ser restringido, o governo também não está mais facilitando em relação aos estudantes, ou seja, o estudante que estiver aqui estudando em Portugal, ele não vai ter mais direito a título de residência, ou seja, ele vai ter um visto para estudar e só, tá? Além de todas essas mudanças aí que aconteceram, que ocorreram, também tem a questão agora da carta de condução, ou seja, as pessoas que têm carteira de motorista, como é falado no Brasil, aqui é carta de condução, agora a lei também mudou. A carta de condução vai ter a data e a validade de acordo com o seu documento de título de residência. Então, isso também mudou. E com todas essas alterações, gente, o governo ainda quer endurecer mais ainda algumas questões que ficaram aí de fora, né, em relação a esse plano de governo de realmente restringir e afinar aí a questão da imigração, porque o que eles querem? Eles querem dificultar, né, claro, e por quê? Porque eles querem enxugar a imigração no país, né? Eles querem aí fazer um assim, fazer com que as pessoas realmente sejam, fazer um funil para que as pessoas aí, elas sejam, vamos dizer, sorteadas, né, de acordo com a lei, é o que eles falam, para que as pessoas que estiverem mais adequadas, mais o perfil, elas fiquem, e as pessoas que não têm o perfil deles, elas vão embora, tá? E isso é o plano do governo. Por quê? Porque eles abriram muito as portas, né? E agora eles querem diminuir aí a questão, a quantidade de imigrantes aqui no país. Por quê? Porque facilitaram demais e agora querem realmente restringir, estão endurecendo as leis devido a pressões de partidos de oposição aqui de Portugal, tá? Kênia, com tudo isso que está acontecendo, em relação aos imigrantes, qual foi a reação? Gente, a reação foi a reação esperada de todo imigrante, né? Quanto mais dificuldade, além dessas questões de documentação, as dificuldades também acompanham. Por quê? Porque você que não tem documento aqui, ou seja, que não tem autorização de residência, você vai ter dificuldades aqui no país, ou seja, você não vai poder ter uma liberdade, né, de viver no país. Você vai viver ali restringido.
né? Você vai viver ali num limite, porque você não vai conseguir tocar a sua vida em relação a documentos, né? Principalmente sobre o trabalho. A empresa ela vai te pressionar, ela vai falar nos bancos também que algumas pessoas aí ficaram sem até movimentar, né, a sua conta bancária devido ao processo de autorização de residência, né? O processo de legalização em relação à autorização de residência, tá? Então, com isso, as leis mais duras, né? A burocracia aumenta em relação a reagrupamento, a burocracia aumenta em relação à renovação. Eu digo a vocês, porque o meu filho, foram quase um ano para o meu filho fazer a renovação de residência dele, e isso pesou muito na gente, tá? Essa questão pesa sim, porque para nós imigrantes já existe a burocracia aqui de não sermos, né, nativos aqui do país, e com essas dificuldades ainda dificulta ainda mais a nossa vida aqui, porque a burocracia aumenta. E com isso, alguns imigrantes resolveram realmente, viram que não tinham mais futuro, que não tinham mais como permanecer aqui no país, e realmente estão saindo em massa aqui do país, né? Como já era esperado. Eu acredito que o governo já fez aí, já endureceu essas leis para que muitos imigrantes desanimassem e saíssem do país. Por quê? Porque o país vizinho, a Espanha, enquanto Portugal ele tá fazendo ele fechou o funil, ele tá afinando aí, estreitando, né? As leis aqui do país para que os imigrantes realmente saiam, né? No meu ver, é isso. A Espanha totalmente está facilitando a entrada com visto, né? Com mais. Tá vendo de uma certa forma a relação, em relação à imigração, tá vendo, né, de uma outra forma, né? Do que Portugal, né? Portugal vê uma forma deslinhada, Portugal vê a imigração uma forma desorganizada, e a Espanha não. A Espanha está vendo como oportunidade para que o país venha crescer mais, né? E isso está facilitando as pessoas irem para lá, gente. Então, isso é o que está acontecendo, né? As pessoas estão realmente desistindo de Portugal. Quem pode ir, quem tá aí começando, quem começou a vida aqui, ou quem tem já um tempo, uma estrutura, né? Melhor está conseguindo ir para a Espanha. Mas quem não tem, então tá ou voltando para o Brasil ou ficando aqui mesmo. Mas isso é uma questão de pensamento, né? Mas eu acredito que a maioria dos imigrantes estão realmente desanimados com Portugal. Kênia, e o que você acha de tudo isso? O que eu acho de tudo isso, gente, é que realmente, infelizmente, para quem está com processo de legalização, quem está com processo aqui de autorização de residência, eu acredito que dependendo, não tá muito bom, né? Portugal, ele realmente deixou de ser aí um país que lhe desse a oportunidade de viver aqui com qualidade de vida, porque eu acredito que isso não é qualidade de vida. Você viver num país onde você paga imposto, onde você trabalha, onde você se esforça, né, para sobreviver, e o país aí tá tratando os seus documentos, o seu direito como imigrante, entre aspas, para se legalizar como uma coisa burocrática, e colocando mais e mais burocracias e leis que venham fechar aí. Sem falar de pessoas que estão recebendo também a carta para sair em 20 dias, em 40 dias. Então, assim, tem muita gente ainda, gente, recebendo a carta, porque a intenção do governo é realmente colocar aí, mandar aí a maior parte dos imigrantes e fazer uma triagem aí, para que os imigrantes venham sair do país, né? Para que
realmente, assim, enxugue bem a quantidade de imigrantes aqui. Keina, para você tá certo, gente, eu não sei se tá certo ou se tá errado. O que eu sei é que isso dificulta quem já está aqui há, há mais tempo, né? Principalmente quem está mais de 5 anos aqui. Eu confesso para vocês que eu achei injusto essa lei de nacionalidade, né? Ter sido aí autorizada, aprovada, né? Ter sido votada. Eu acredito que eu achei injusto por quê? Porque não deveria pegar esses imigrantes que estão aqui há mais tempo. Deveria sim. é, E a partir de agora, imigrantes que tivessem o título de residência, né, a partir do ano de 2025, por exemplo, que estivessem aqui no país há menos de 5 anos. Era para pegar, mas quem está há mais de 5 anos, como eu, como meu esposo, como outras pessoas aqui que já estão aqui há quase 6 anos, eu estou aqui há quase 7 anos, gente. Então, assim, eu acredito que isso foi injusto com essas pessoas, porque estamos pagando nossos impostos. Aqui a gente não tem como viver com subsídio de governo. Aqui ou você trabalha ou você trabalha, tá? Não tem essa questão aqui de você, porque eu vivo sobre subsídio. Não tem, gente. Aqui você tem que realmente trabalhar e buscar melhorias para você. Então, isso é o que eu acho. Em relação ao que vai ainda ser votado, né? Já foi pré-aprovado, agora só falta o presidente aí homologar, analisar as questões, homologar e assinar. É sobre, em relação à lei de estudante, ou seja, quando o artigo 92. Quando a gente veio para cá, a gente fez a nossa, quer dizer, o meu esposo fez aí a manifestação de interesse, porque quando a gente chegou aqui, só ele trabalhava, né? Porque eu não pude trabalhar, porque assim, chegamos e fechou tudo. Quem quiser conhecer a nossa história também tá aí no canal, tá? Nos vídeos aí. Eu falo de tudo, tudo sobre isso, sobre a nossa chegada, sobre tudo, tá? Então, a gente chegou aqui com 9 dias, quase 10 dias que a gente estava aqui, tudo fechou, escolas, tudo, tudo, tudo. Só deu tempo da gente realmente fazer os nossos documentos. E aí eu tive que ficar em casa com os meus filhos. E meu esposo, ele foi trabalhar, né? Graças a Deus, nada alterou em relação a onde ele trabalhou. Mas aí ele tinha feito já a manifestação de interesse. Assim que ele começou a trabalhar 2 dias depois que a gente chegou. Então, como ele começou a trabalhar, ele já fez a manifestação de interesse pelo site, né? Onde estava tudo fechado, mas eles botaram aí, que na época era o CEF, eles botaram aí o site, né, à disposição para quem quisesse fazer a manifestação de interesse. E em relação a tudo fechado, a todo o caos que foi aí em relação à pandemia, isso atrasou muitos processos. Então, com isso, meu esposo atrasou o processo dele. Nem a gente precisava do processo dele estar em andamento porque a gente estava sem residência. Então, naquela época era muito mais difícil, porque sem residência a gente não podia trabalhar assim, com um trabalho bom, um trabalho digno, né? A gente trabalhava em empregos que muita gente fala sobre empregos, mas eu não acho, gente, que é subemprego, não, tá? Eu acho que são empregos dignos, mas infelizmente tem a questão de se aproveitar, né? Da situação da pessoa, e aí eles colocam mesmo, eles se aproveitam da situação e aí fazem aquele emprego ali, aquela oportunidade ser um caos. Mas enfim. Então, a gente soube que tinha um artigo 92. Então, através do nosso filho que estudava aqui, a gente fez aí a nossa fez o nosso processo, né, através do telefone, porque na época o CEF só atendia por telefone. Quando começou os atendimentos a normalizar, os atendimentos tinha que agendar, né? E esses agendamentos era por telefone. E a gente conseguiu agendar e meu esposo conseguiu se legalizar através do meu filho. Esse artigo também vai ser eliminado. O governo ele quer eliminar esse artigo
ele só quer deixar realmente para você se legalizar através de um filho nascido aqui, considerado português, né? Então, esse artigo vai também, o governo ele quer realmente acabar com isso, ele quer não dar nenhuma chance para você se legalizar aqui, nenhuma brecha na lei para você se legalizar aqui, né? Porque a manifestação de interesse já acabou, através do visto, por procura de trabalho já acabou. Então agora eles também querem restringir a questão da parte estudantil, através de um estudante, né, estudando aqui, o artigo 92 dava a oportunidade para os pais se legalizarem, né? E foi isso que a gente foi em relação a esse artigo que a gente se legalizou. E hoje estamos legalizados, graças a Deus, através desse artigo. Então, o governo ele quer abolir, gente, ele quer acabar com essa chance, com essa oportunidade. Eu acho isso também justo, gente. Por quê? Porque a criança, ela também não tem culpa, né? Ou seja, ela também tem que estudar aqui. E ela também tem o direito de se legalizar. E não custa nada legalizar os pais, porque se o filho vem estudar aqui, os pais estão aqui. Se ele é de menor, ele não tem como se sustentar, ele não tem como se ter o aparato ali financeiro para poder morar aqui, estudar aqui, estar aqui. Se os pais ali, o seu ponto de tudo, né, de responsabilidade financeira, eu não vejo nada demais o governo realmente deixasse esse artigo para que os pais venham se legalizar através do filho, né? E agora vai ser até difícil também a criança se legalizar e também colocar os pais. Então, tudo tá favorecendo para que as pessoas realmente pensem e vejam se o peso na balança ali dá para elas viverem aqui, para elas permanecerem aqui ou não, tá? Kênia, com isso você acha que ainda vale morar em Portugal? Não, gente. Portugal realmente tá saturado. Eu acredito que não tem mais condições de você investir morando aqui em Portugal, tá? Não é que eu não queira que ninguém venha, eu não sou dona de Portugal, não sou dona da Europa, não sou dona do mundo, mas eu acho que, na minha opinião, eu sempre falei isso em relação a essa parte aí de migrar para Portugal. Inclusive, tem, acredito que 2 vídeos meus aí falando sobre essa questão aí. Se fosse hoje, eu não escolheria vir para Portugal, talvez nem para a Europa, tá? Porque eu acredito que existam outros países para que você possa recomeçar sua vida, para que você possa migrar, tá? Nem em Portugal e nem nos Estados Unidos. Com tantas leis duras de imigração, não tem como o imigrante viver e ter uma qualidade de vida, porque ele sempre vai sofrer por isso. Sem falar também em outras coisas que também aumentaram aqui em Portugal, em relação à discriminação por nacionalidade, também aumentou muito aqui em Portugal, tá, gente? Então, eu não sofro com isso, mas não sofri, mas eu posso dizer para vocês que acontece, acontece. Isso não são casos assim isolados, né? Acontece sim, e eu não entendo o porquê, né? Já que o Brasil é um país que acolhe todos os estrangeiros. Claro que existem mau caráter em todo o mundo. Isso não quer dizer nacionalidade, não quer dizer caráter, né? Mas eu acredito que eu não entendo o porquê que exista aí, além da vida do imigrante não ser fácil aqui, logo vem essas mudanças e também essas questões aí de discriminação por nacionalidade, tá? Eu acredito que, em relação a isso, a Europa inteira tem muito que, assim, melhorar e evoluir, tá? Porque não acontece só aqui, em Portugal. Acontece em vários outros países da Europa, não só aqui.
Não é generalizando, não é uma opinião aí pessoal e também de acordo com vários outros relatos, tá? Kênia, qual o melhor país para você para emigrar? Se caso eu pensar, eu quiser, tá? Gente, o melhor país para migrar tá o Paraguai, tá? É um país que melhorou muito, é um país aí que muitos brasileiros estão apostando lá, estão investindo, e eu acho legal quando você investe no país que quer investir em você, que é um país que te dá aí oportunidades para você se legalizar, um país que recebe você, que acolhe você. Não tem nada melhor do que você realmente investir lá, tá? O país que eu acredito que poderia, né, dar aí, e pode e tem como dar aí uma imigração legal, uma imigração com qualidade de vida, eu acredito que no momento seja o Paraguai. Acontece, mas em relação à Espanha, a Espanha ainda vai, tá? Mas a Espanha também já tá muito, já, as coisas lá já tá bem elevadas, a questão de arrendamentos, a questão de aluguéis, já tá, o mercado tá aquecendo. Inclusive, acompanho imigrantes que estão lá, estão sempre fazendo lives na outra plataforma. E aí eles sempre estão relatando isso, que o custo lá de vida aumentou um pouco devido à procura, principalmente de brasileiros que estão saindo daqui, de Portugal, para lá. Então, eu acredito que a Espanha também, mas eu acredito que a Espanha, você tem que realmente ter uma quantidade muito boa de dinheiro, uma quantidade legal, financeira, para que você vá começar a sua vida lá, porque também não tá fácil, tá? A questão lá tá aumentando muito o custo de vida. É claro que o salário de lá, mínimo, né, é mais elevado que Portugal. Mas, e Portugal também não tá barato, gente. Portugal tá muito caro também, tá? Portugal, ele tá um país além de toda a burocracia aí, e eu acredito que o que está afastando realmente os imigrantes é a questão do custo de vida que aumentou muito. Eu acredito nisso. Não só a burocracia dos documentos, a questão da nacionalidade também pegou muita gente, e também a questão é, do custo de vida que aumentou bastante de 2024 para cá. E com isso baixou mais o poder de compra. No meu ver, analisando aí, a gente faz sempre compras, né, aqui para casa, supermercados, a gente paga nossas contas, a gente gasta também, e aí ficou muito mais caro, gente, até fazer um lazer, tá? O lazer hoje você você aí não gasta uma família de quatro, se a gente sair em quatro aqui, a gente não gasta menos de 100 euros, a gente não gasta menos. Então, assim, ficou complicado para você viajar também, tá muito caro para você viajar e tá caro para você viver aqui. O salário mínimo não te dá mais um poder que dava no ano que eu cheguei aqui, tá? No ano de 2020 a 2022, a gente ainda vivia bem com o salário mínimo, tá? Mas de acordo com aí os aumentos, houve outros conflitos aí internacionais, essa guerra que nunca acaba, e aí elevou muito, principalmente o preço da gasolina, que também elevou bastante aqui em Portugal, né? E com isso, outras coisas aumentaram. Então, esse pacote todo tá fazendo com que as pessoas realmente pensem e pesem na balança e vejam que Portugal, ela já realmente esgotou. E na minha opinião, Portugal já saturou. Então, se você está pensando em migrar, se você está pensando em sair do Brasil, descarte Portugal, porque realmente eu não viria, gente. Eu não viria. Eu iria para outro país, ou Paraguai, ou talvez a Espanha, dependendo da minha situação real financeira no Brasil, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui para não ficar um vídeo muito longo, muito chato.
essa é a minha opinião, foram essas mudanças, tá? Realmente a gente está sentindo aqui que foi uma mudança muito drástica e eu acredito que uma perca em relação à imigração, né, aos imigrantes. E, na minha opinião, Portugal realmente não dá mais para quem quer começar, quem quer migrar, tá bom? Fiquem com Deus. Espero ver logo para vocês. Aliás, espero ver todos logo, né? Atrapalhei aqui um pouquinho. É, vou fazer um vídeo depois, né? Para vocês. É surpresa por enquanto, mas eu vou tentar fazer um vídeo aí. Logo vem novidades. Então, aguardem aí o próximo vídeo, tá? Então, um abraço a todos e até logo.